E aí, gente, o anexo A hoje está muito especial. Nós estamos atendendo ao pedido da nossa audiência e vamos mostrar a esplanada dos ministérios. Mas o nosso ponto inicial deste tour de hoje é a Catedral de Brasília, que é, sem dúvida, uma das obras mais icônicas do modernismo brasileiro. O Nelson Souza é o nosso cinegrafista e ele vai fazer belas imagens ao longo desse tour. Siga com a gente, nos acompanhando, para você saber um pouquinho mais de como é que funciona Brasília, como é que é essa esplanada dos ministérios e a catedral. E não deixe de dar like, compartilhar também o nosso vídeo, é sempre muito importante. Vou pedir para o César rodar a vinheta do anexo A. E vai deixando nos comentários aí a opinião de vocês, as impressões, para a gente lendo os comentários, é sempre muito legal. Vamos mostrar a catedral aqui, Neto? Tem um detalhe da catedral que são essas estátuas, são os 4 evangelistas. Então tem aqui São Marcos, São Mateus, São Lucas, e a catedral em si diz que foi um dos maiores desafios da arquitetura por Oscar Niemeyer, justamente porque ela não tem colunas internas. Então a catedral tem esse desafio também, uma das belas obras da arquitetura, e os turistas sempre vindo aqui. Tem também, olha, você vê que a nave central da catedral, ela é num subsolo, ela não é na altura do térreo. Tem esse detalhe também da história do Niemeyer. Deixa eu só, Neto, ver os nomes dos evangelistas para a gente falar dos 4. Mateus, Marcos, Lucas e São João. São João que eu tinha me esquecido, então. Essa é a Catedral de Brasília. Muito legal de conhecer, tem a missa também na catedral e as missas, inclusive, muitas delas celebradas pelo bispo aqui de Brasília, que também é cardeal. E um cardeal, ele vota, né, quando vai escolher um novo papa, então esse é um dos detalhes. O Sol de Brasília não preciso nem falar, né, gente? É um caso à parte e todo mundo fala que Brasília não tem as belezas naturais de outros lugares, Rio de Janeiro, João Pessoa, mas tem o sol e o céu, que já é, sem dúvida, um show à parte aqui nessa cidade, na capital federal. E agora sim, nós vamos mudar um pouquinho o ângulo, Neto, para mostrar a esplanada dos ministérios. Uma coisa que me incomoda um pouco é que não é simétrico. Ó. Vocês podem ver que para lá tem 3 ministérios a mais do que essa parte de cá, porque tem o espaço aqui da catedral, tá vendo? Então tem esse detalhe também em relação à esplanada dos ministérios. Aqui tem uma feirinha de artesanato muito bonita, tem várias coisas interessantes. Os vendedores são sempre muito simpáticos com os turistas que acabam fazendo várias compras. Ó. Quando é época de eleição, época eleitoral, tem Bolsonaro vendendo, Lula, mas o forte mesmo das vendas aqui são os chaveiros com as identidades visuais aqui dos ícones de Brasília, olha. E falei também, tem dos candidatos que foram das eleições agora, chaveiros de tudo quanto é tipo. Tá boa as vendas, moço? Tá meio parado? Graças a Deus, tá bem. Muito bom. Parabéns pelo trabalho, tudo muito maravilhoso. Obrigado. E aqui, olha, vocês podem ver, tem também aquelas... enfim, tem de tudo um pouco aqui. Lá na frente tem um capim, tá vendo? Que ele é seco, é feito para arranjos de flores. É muito bonito. E nós estamos chegando já num primeiro ministério. E lá atrás, né, Neto, já vamos comentar do Congresso Nacional. São 28 andares, 2 torres centrais, uma da Câmara, uma do Senado, e ele é o anexo 1. Muita gente acha que está grudado em cima ali do prédio principal, e não, tem um túnel que chega lá. Onde fazia o comentário dessas flores, né, desses arranjos secos, são muito bonitos também. Isso aqui é um valor assim inestimável e valoriza o artesanato aqui de Brasília, olha, os artesãos fazendo neste momento. Olha que legal. E o Neto tem um capricho imenso nas imagens, então ainda fica mais bonito. Tá vendo ele lá fazendo ao vivo agora pra gente, olha. A Alice, a nossa produtora, também está aqui, sempre de olho aqui para a gente fazer o anexo A hoje diferente. Estou atendendo o pedido da nossa audiência para conhecer um pouquinho mais da esplanada. A esplanada, como hoje, por exemplo, o governo Lula, são os 37 ministérios. Então não há um prédio para cada ministério. Muitos compartilham, né, o mesmo prédio. É o caso de ministérios como Desenvolvimento Humano, Ministério, por exemplo, dos Povos Originários. Nós vamos conhecendo esses ministérios aqui com vocês. Essa parte então da Catedral de Brasília e logo ali a gente vai começar a ler os nomes. E nessa época do ano, estamos falando do mês de julho, tem alguns IPs também, né, Neto? O IP que é símbolo de Brasília, inclusive o GDF, que é o Governo do Distrito Federal, tem como seu símbolo um IP. Até lá na placa está lá, ó, GDF e um IP amarelo, que é o mais conhecido dos IPs, mas na verdade
são várias cores, tem o amarelo, o branco, e aqui em Brasília o pessoal sabe direitinho a época da florada, quando vai ter cada ipê, e a cidade fica uma época do ano muito bonita com os ipês. Mas não é só os ipês que florescem aqui, né? Tem uma quaresmeira também aqui, que é belíssima, uma outra época do ano, então é um charme diferente. Qual será este o primeiro ministério? Vamos descobrir já já. Deixa eu até pôr meu óculos aqui, ó. Isso tem mudado por causa da mudança de governo. E as plaquinhas, inclusive, têm sido substituídas. Aqui tem um degrau, né? Só cuidado aí. As plaquinhas têm sido substituídas justamente para atender a essa nova demanda. E os gabinetes dos ministros, isso é importante sempre dizer, sempre fica lá no alto do prédio e é os mais bonitos, uma visão privilegiadíssima para o Congresso Nacional, né? Então tem esse detalhe. Olha aí, chegamos no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, do ministro Wellington Dias, muito conhecido por ter sido governador do Piauí, senador eleito, não ficou no Senado porque foi chamado aqui para o ministério. Inclusive tem muita gente que cobiça esse ministério, é o Ministério do Bolsa Família, mas o presidente Lula disse, inclusive recentemente, que este é um ministério dele e que não tem perigo do ministro Wellington Dias cair. Tem também o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, do ministro Silvio Almeida, e o Ministério do Esporte, ministra Ana Moser. Também tem umas especulações que ela pode deixar a função por arranjos políticos, mas isso não tem se consolidado, ela também segue trabalhando. Bom, aqui é uma entrada, Neto, isso que eu queria mostrar, que eu tinha até comentado com o Neto mais cedo, é uma entrada de um ministro. Então, quando a gente da imprensa quer encontrar algum ministro, isso acontece muito no Ministério da Fazenda, principalmente, né? Ministério da Defesa, a gente fica aqui, a imprensa, aqui nessa região, olha, esperando, porque numa dessas portas o ministro costuma sair, a gente vê o movimento do carro dele, sabe mais ou menos o horário que o ministro deixa o expediente. Nesse prédio aqui seriam 3 ministros que vão sair daqui, né? Silvio Almeida, o Wellington Dias e o outro ministério, já me esqueci, mas o outro ministro, a Ana Moser, ministra do Esporte, ali se lembrou bem, sai aqui também desse prédio. E o pôr do sol realmente é o show à parte. E ainda tem o detalhe do famoso ponto turístico da cidade, que é a Torre de TV. Está bem ali na mira, a Torre de TV, que é uma obra projetada pelo Lúcio Costa. Isso é uma curiosidade, ser uma obra do Lúcio Costa, porque os outros prédios icônicos de Brasília são do arquiteto Oscar Niemeyer, mas no caso da Torre de TV, uma excepcionalidade, não é obra de Niemeyer. Uma coisa que o Neto está mostrando aqui é que também tem as flores aqui nos ministérios. Cada ministério tem as suas flores, vão sendo trocadas ao longo do ano. Brasília é extremamente seco, acho que no dia de hoje que a gente está gravando, a umidade é extremamente baixa, então precisa de um cuidado muito grande, jardinagem, para fazer esse trabalho. E muita gente fala, servidor público ganha muito e não sei o que, e a gente vê que é caso a caso, e que muitos servidores pegam ônibus, como a gente está vendo aqui no movimento, olha, um ponto de ônibus em frente ao novo ministério que eu estou mostrando aqui, que é o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e também Ministério da Cultura. Portanto, neste prédio ficam Marina Silva e a ministra Margarete Menezes. Legal observar essa questão do Ministério do Meio Ambiente, porque mudou o nome agora, é Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, trazendo a preocupação ambiental do governo nessa questão do aquecimento global, do desmatamento. Então foi um pedido da ministra Marina Silva que tivesse este ponto já destacado no próprio nome do ministério que ela comanda. Lembrando que a Marina Silva, ministra histórica do Meio Ambiente, já esteve nos outros governos Lula. Bom, vamos seguindo aqui o nosso tour. Tomara que você esteja gostando, vá compartilhando, deixe seu like, que isso é sempre muito importante para a gente. O Neto tinha sugerido a gente atravessar a rua, mostrar um pouco um panorama mais amplo. Na hora que tiver uma faixa de pedestre, a gente vai atravessar a rua aqui para mostrar para vocês. E as nuvens de Brasília também formam aí uma beleza inigualável, né? Com o céu agora que está se pondo, fica esse contraste, uma cor mais avermelhada, uma cor mais azulada. Realmente o céu de Brasília é sempre um show à parte. Tem um detalhe curioso, por isso que é bom quando a gente faz um belo trabalho de equipe, porque a Alice está aqui conosco e não sei se não está aqui, Neto, da loteria. Tem uma loteria entre um ministério e outro, ó. Então a Caixa está aí representada por uma lotérica, o pessoal apostar, fazer o jogo. Inclusive tem servidores, né? Esse foi um caso muito público e notório de servidores que ganharam na loteria. Então pode ser aqui uma das loterias que eles apostam. É um detalhe curioso. Sabe o que tem aqui também? Muito vendedor de fruta.
Tem gente que vem de longe aqui dos poderes para comprar fruta em barraquinhas, vendedores ambulantes, vendem fruta de ótima qualidade, açaí, eu mesmo já comi algumas vezes aqui e é muito comum, muito característico isso. Vamos mostrar agora o próximo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o ministro Paulo Teixeira. É deputado do PT, né, mas também assumiu o ministério e é ele, por exemplo, que está à frente do Plano Safra da Agricultura Familiar. Plano Safra que foi de um valor histórico neste primeiro ano do terceiro governo Lula e teve uma especificidade em relação ao Plano Safra que separou para a agricultura familiar para valorizar os pequenos produtores. Vamos seguir o nosso tour por aqui. A Alice vai nos ajudar a ver se também tem uma faixa de pedestre para a gente talvez atravessar por lá. Neto, vem cá para eu mostrar uma coisa curiosa. Sabe como é que a gente vê, e eu vou mostrar depois à noite, os ministérios ficam iluminados. Como é que é essa iluminação? Olha, tá aqui a resposta. São grandes holofotes, mas não é muito tecnológico não, viu gente? Vem cá para vocês verem. Normalmente é painéis de LED que você muda, aqui não, eles colocam um papel por cima, tá vendo? Um papel verde numa luz branca. E é uma gelatina, né? Uma gelatina de iluminação. E é essa gelatina então que dá a cor. Hoje então, quando ligar aqui daqui a pouco, né, porque já está escurecendo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário estará verde. Legal esse detalhe também para você ver os bastidores aqui. Árvores muito frondosas, fazem sombras importantes. Inclusive tem a famosa mangueira, aí no caso do Palácio da Alvorada, que para os jornalistas salvam a vida, porque às vezes a gente está esperando uma declaração de alguma autoridade, de algum ministro, e aí aquela mangueira salva a pátria, né? Porque senão ficaria um calor impossível. Muito agradável essa área aqui para a gente caminhar, né? Você vê que muitos servidores caminham, ó. Eu falava do pessoal que vende as coisas, e aqui tem o caso também, olha, pessoal vendendo pastéis e salgados, está aí escrito ó, na placa, pastéis e salgados, e roupas também, lingerie, tem de tudo um pouco aqui, gente, é um shopping a céu aberto, lá desde a catedral com os artesanatos vindo para cá. E agora vamos fazer um quiz aqui, quem é o ministro da Agricultura e Pecuária e o ministro da Pesca e Aquicultura? Vamos ver se a nossa audiência está bem ligada aí, que a gente fala o tempo todo. O primeiro ministro, esse é mais fácil, né? O ministro da Agricultura é o Carlos Fávaro, senador do PSD. Mas agora quem é o ministro da Pesca? Aí ficou uma pergunta difícil para vocês. Será que eu sei essa resposta, hein? Vou deixar no ar. Não, já vou responder, que senão o povo vai falar que eu li em algum lugar, viu, Neto? O ministro da Pesca é André de Paula. Este é mais difícil, né, gente? Mas foi desmembrado, né? O Ministério da Agricultura no governo anterior tinha uma Secretaria da Pesca e agora é um ministério. Mas então o ministro é André de Paula. Nós vamos acabar prestigiando sem querer os ministérios do lado direito da esplanada, mas todos são simétricos, olha lá, tem vários outros prédios na esplanada também. Vamos atravessar aqui, ver se tem algum lugar que a gente possa atravessar, mostrar também o famoso, porque tudo aqui em Brasília é famoso porque de tudo acontece, o gramado em frente ao Congresso Nacional. Afinal, é este gramado que tem as manifestações históricas, né, no Brasil, de pessoas pressionando por melhores condições, fazendo pressão no governo, isso tudo muito legítimo. Manifestações democráticas são bem-vindas na democracia, né, no Estado de Direito. Então aqui é o palco dessas manifestações. Diz que é tudo tão amplo aqui em Brasília, justamente para que não tenha uma grande aglomeração. Então vem 1 milhão de pessoas aqui na esplanada e ainda ficam pontos vazios. Vamos lá, Ministério do Desenvolvimento Regional. Esse aí é um ex-governador, deixou o cargo de governador e imediatamente já assumiu aqui a função. Ele, no caso, é Valdez Góes, ministro, que foi uma indicação ali combinada com Davi Alcolumbre, senador. O caso do Valdez Góes é um detalhe, ele é do PDT, mas ele entrou no governo na cota do União Brasil. 3 ministros do União Brasil, um deles é Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional. Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, ministra Luciana Santos. Veja a questão da luz que eu falei, olha, já passou poucos minutos e está aí esse, como é que chama o nome mesmo? Gelatina, essa gelatina verde aqui no carro. Aqui está bem mal colocado, hein, Neto? Vamos mostrar aqui, o pessoal precisa caprichar mais. Com uma área branca no entorno aqui, mas é isso que vai dar daqui a pouco, quando o sol não estiver fazendo concorrência com a iluminação artificial, afinal não dá para concorrer com o sol, aí esses ministérios ficarão verdes, belas fachadas. Nós estamos chegando já no penúltimo ministério desse lado direito
E o último deles, já vou adiantar para vocês, é o Ministério da Saúde, que ficou muito em evidência por causa da pandemia da Covid-19. Até se abriu ali um comitê de imprensa, porque a imprensa cobriu muito as medidas tomadas pelo Ministério da Saúde por causa dessa crise sanitária. Ainda bem, né, gente? Estamos sem máscara, estamos num momento muito mais confortável dessa situação sanitária grave que a gente viveu nos últimos anos. Então, também fazer esse registro histórico, estamos caminhando aqui livremente sem máscara, a gente precisa se proteger, se cuidar e respeitar as autoridades sanitárias. Olha ali aquela, falava que cada um tem o seu jardinzinho, né? E tem ali uma flor vermelha, olha, não é uma flor, é uma planta, né? Uma planta vermelha, mas ela é bem bonita, chama atenção, um pouco mais alta que as outras, ó. E agora vamos aqui para o Ministério, o Neto tá mostrando a flor, deixar ele acabar de chegar lá, porque tá bonito. Você vê que essa é bem mais alta, é um arbusto mesmo, né? Não entendo de plantas, depois a gente pode até perguntar, com certeza na nossa audiência vai ter alguém entendido, vai falar que planta é essa aí. Ministério agora do Trabalho e Emprego, ministro Luiz Marinho, também um quadro histórico do Partido dos Trabalhadores. E o Ministério da Previdência Social é o ministro Carlos Lupe, do PDT, presidente do PDT, que inclusive é o partido de Ciro Gomes, que concorreu nas últimas eleições, não estava no apoio inicial ao governo Lula, mas depois de uma composição política, o Carlos Lupe assume a Previdência Social. O que está mais abarcado na Previdência Social é o INSS, então é este aí a importância do ministro Carlos Lupe. Sobre a questão do Ministério do Trabalho e Previdência, tem um detalhe para contar, que no governo anterior era o Ministério da Economia. O Ministério da Economia abarcava muitos ministérios que hoje foram desmembrados, como esses dois que estavam no guarda-chuva do Paulo Guedes. Tem também, por exemplo, o Ministério hoje do Geraldo Alckmin, né, que é da Indústria, Comércio e Serviços. Esse também estava ali nas funções do Ministério da Economia, então por isso que o Paulo Guedes era considerado um super-ministro, porque hoje os ministérios que corresponderiam, né, à pasta que ele ocupava foram todos desmembrados. Então, no outro governo, muitos desses prédios aqui estavam escrito apenas Ministério da Economia. Vamos caminhar, o pessoal está animado aqui, a gente está andando e conhecendo tudo com vocês. E eu quero pedir para você dar o like e falar se está sendo legal esse tour aqui pela Esplanada dos Ministérios, se você teria fôlego também para caminhar junto com a gente ou está achando tudo muito longe. Vendo no vídeo parece tudo pertinho, mas não é bem assim, viu? E aqui está o Ministério da Saúde, um outro ministério cobiçado, a maior orçamento da Esplanada dos Ministérios, ministra Nízia Trindade. Ela é uma cientista social, não é médica, não é enfermeira, mas ela comandou a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, inclusive na pandemia. Bom, gente, agora eu vou ficar em silêncio aqui, porque vamos falar deste belo monumento. Olha, vamos ver um pouquinho o movimento aqui. Olha que legal, são os bombeiros descerrando a bandeira nacional. Isso é feito em vários prédios públicos aqui de Brasília. Alguns são da Marinha que fazem esse trabalho, outros são bombeiros, outros do Exército. Sempre às 6 horas, agora 5h59, portanto eles estão pontuais, descerrando a bandeira nacional e descerrando também, aqui no caso, se eu não me engano, a bandeira que está dobrada, a bandeira do SUS, Sistema Único de Saúde. Então aqui no Ministério da Saúde, o responsável por descerrar a bandeira são os bombeiros. Vamos aqui ver quem que está neste busto aqui. Sempre é um nome importante que está relacionado à competência do Ministério, né? Aqui está então o Oswaldo Cruz, justamente, né? Eu falei que ela era presidente da Fiocruz, importante nome da saúde brasileira, e está aqui: não esmorecer para não desmerecer. Está o ditado aí do Oswaldo Cruz, nome importante do Brasil, morreu no ano de 1917. Isso tem muitos ministérios, viu, esses bustos. E agora sim que eu falei, para tudo, porque esse é o Palácio do Itamaraty. Aí aqui vale contar uma história, né, Neto? Você vê que todos os ministérios são iguaizinhos, só dois, o Lúcio Costa quis que se tornassem palácios. Então nós temos 2 ministérios que são palácios. Vai fazer mais um quiz agora. Quais são os 2 ministérios que são palácios? É o Ministério do Itamaraty, das Relações Exteriores. O ministro das Relações Exteriores é o chanceler Mauro Vieira, e ele é o lugar, é o ponto de encontro do presidente com as autoridades estrangeiras. É lá em cima, no último andar do Palácio do Itamaraty, que tem os famosos coquetéis. Por exemplo, o coquetel da posse presidencial. E essas curvas, assim, lá em cima, mais arredondado, fazem menções àqueles grandes varandões mineiros das casas de época, né? Então, essa é a referência. E fora esse espelho d'água do Itamaraty, que tem bananeira, tem Vitória Régia, tem um microclima aqui muito legal. E não tem como falar, o Neto mostrando aí todas as nuances. Olha, tem peixes, tem carpas, tem de tudo um pouco aqui.
sempre muito bonito ver e é muito bem cuidado, né? Os jardins do Palácio do Itamaraty. E temos aqui, olha, mais uma cerimônia. Nós estamos pegando todas as cerimônias de descerramento da bandeira. Aqui no Itamaraty, os responsáveis por este ritual, né, cívico são os da Marinha. Então, quem protege, né, o Itamaraty simbolicamente é a Marinha do Brasil, uma das 3 Forças Armadas, olha. E eles ali perfilados em respeito respeito à bandeira nacional e também à bandeira do Mercosul. O Neto está super ágil, mostrando aí para vocês, olha. Vou ficar até agora contemplando aqui com vocês um pouquinho este momento que é um ritual que se repete todos os dias. Marinha do Brasil faz o descerramento aqui das bandeiras do Mercosul e também da bandeira do Brasil, e sempre feito de uma forma muito solene, com muito respeito pela bandeira que representa, né? É um símbolo máximo da pátria, portanto aí feito esse ritual bonito que a gente acompanha ao vivo aqui no Palácio do Itamaraty. Muitas vezes tem muitos turistas assistindo, mas muitas vezes não tem ninguém vendo e esse ritual se repete de uma forma ou de outra. Bom, vou perguntar aqui para vocês também, se vocês estão sabendo que obra é aquela, Neto? Lá na frente, olha, nós vamos chegar nela, vamos devagarzinho, nós vamos contando histórias aqui enquanto isso. Aquela obra, ela se chama Os 5 Continentes e é de Bruno Jorge. Bruno Jorge, que é um ítalo-brasileiro e que viveu na cidade de Mococa, inclusive é uma cidade lá do interior de São Paulo, próxima à minha cidade de Guaranésia, em Minas Gerais, bem divisa de estado, né? Uma cidade faz divisa com a outra. E ele mostra, aqui tem as Vitórias Régias, olha, que eu falava, né? Que tem um microclima aqui. Essas estão pequenininhas, está delimitado aí por esse ferro, porque elas vão crescer e vão ficar ainda mais bonitas. Vai ter a flor da Vitória Régia. Então, é deixar o processo natural acontecer, né? Sobre a escultura do Bruno Jorge, mostra o entrelaçamento entre os continentes e a harmonia que tem que ter nas relações internacionais. Aliás, esse é o prédio de representação do Brasil para o mundo, onde os presidentes se encontram, onde tem essas conversas, enfim. Então essa bela obra Meteoro é o nome da obra do Bruno Jorge, me recordei aqui. Eu vou pedir um esforço para o Neto, mas é difícil, mas vocês estão bons de vista, vocês vão ver junto comigo. Mostrar ali no Itamaraty, Neto, o segundo andar tem como se fosse um painel com vários pontinhos coloridos. Vocês estão vendo aqui, ó. Esse painel, são de 3 cores a montagem ali, vermelho, preto e branco. E isso representa os povos originários do Brasil, os negros, os indígenas e também os portugueses, europeus que vieram ao Brasil. O Itamaraty, ele é cheio de simbolismos, são muitos os simbolismos para representar. Tem mármore, por exemplo, do Espírito Santo, mármore de Minas Gerais, tem um microclima da Amazônia, que dá um frescor muito grande para esse prédio. Tem uma escada que o tapete dela é azul, representando os oceanos, é uma das leituras possíveis, ou seja, o Itamaraty é belíssimo e cheio de simbolismo. Sabe o que é ali, gente? Aquelas bandeirinhas todas colocadas uma do lado da outra. Nós estamos falando da Alameda dos Estados. Nós já estamos aos pés do Congresso Nacional, né? E a Alameda dos Estados, justamente essa referência, né, aos 26 estados e o Distrito Federal. Bandeira do Brasil lá na frente, um pouquinho mais alta. Vamos tomar cuidado, porque aqui não tem um semáforo. Vocês viram que está difícil uma faixa de pedestre aqui, né? Então a gente vai com muita calma atravessar para a gente acabar de chegar juntos ao Congresso Nacional. Antes vou mostrar ainda o Palácio da Justiça. Vamos dar uma corridinha, Neto? O pessoal vai esperar a gente aqui também, ó. Vamos mostrar o Palácio da Justiça, ocupado pelo ministro Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, que é muito colocado às vezes como um futuro candidato a presidente da República, né? Mas antes vamos falar da Alameda dos Estados. Que estado você identifica aí? Qual que é o seu estado? Você sabe a bandeira dos estados ou não? O vento está batendo mais para lá, ó, ali fica mais fácil de identificar, né? E aqui vamos parar um pouquinho só para mostrar o Congresso. Olha, a gente está passando ao lado dele, a gente não pode ignorar esta bela visão do Congresso Nacional. É, gente, é de tirar o fôlego. Tem ali o espelho d'água do Congresso, esta cúpula para cima é a Câmara dos Deputados e a para baixo o Senado Federal. Perguntado sobre o porquê desse formato do Congresso Nacional, para cima e para baixo, Niemeyer disse que era apenas uma questão estética, que não teria um simbolismo maior. Mas as pessoas deram de interpretar, deram para ter a sua opinião e hoje tem muitas histórias. O para cima, muitos dizem que é porque a Câmara dos Deputados
traz os anseios da população, o anseio das pessoas, e que por isso então estaria ali disponível, né, para receber os anseios. E o Senado, essa cúpula para baixo, justamente porque está mais fechado, representa os estados da federação. Então é uma leitura possível, embora o Niemeyer não falou que foi bem isso não. Neto, podemos ainda dar um pulinho só mais pertinho do Palácio de Itamaraty, para a gente para o Palácio da Justiça, Raimundo Faoro, para a gente mostrar lá também que ele tem uma bela queda d'água, tá vendo? São 5 quedas d'água que tem ali, estou contando certo? É isso mesmo, são 5 quedas d'água, é um palácio belíssimo também, fica ali o ministro da Justiça e Segurança Pública. Em alguns momentos da história brasileira, Justiça e Segurança Pública foram ministérios separados e agora já há um tempo se unificou, né? O ministro da Justiça e da Segurança Pública é o mesmo, mas sempre tem conversas de desmembrar ministérios, enfim, isso é sempre uma questão que entra na pauta. No caso, o ministro Flávio Dino. Gente, não dá para não fazer menção ao 8 de janeiro, fatídico dia em que os prédios dos poderes foram invadidos. E isso é uma página triste da nossa história, tem que ser lembrado para a gente ter consciência e sempre valorizar o patrimônio brasileiro, fazer essas visitas cívicas, também aumenta a nossa consciência em valorizar a democracia, o Estado de Direito. Você pode estar pensando, muita gente não conhece Brasília, mas cadê o Palácio do Planalto? Cadê o Supremo Tribunal Federal? Deixa eu usar aqui o recurso do meu dedo para mostrar. O Palácio do Planalto está aqui, tá vendo? E o Supremo está aqui. Por quê? Porque a Praça dos Três Poderes é do outro lado do Congresso Nacional. Muita gente pensa que a praça está aqui, né? Muita gente me pergunta. Mas não, nós estamos, então, via Esplanada dos Ministérios, pegando aqui essa entrada principal da chapelaria do Congresso. E se você quiser conhecer a Praça dos Três Poderes, tem que andar um pouquinho mais na rua, aí sim você vai ver a representação do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Gente, vocês gostaram do nosso tour pela Esplanada dos Ministérios? Queria agradecer muito o Neto pela gentileza de fazer esse vídeo com a gente. Ficou muito especial porque ele tem um olhar muito especial. E a Alice, que está aqui com a gente também, que está produzindo sempre os nossos anexos A, os programas do My News. O que você dizia, Alice? Vamos só mostrar um pouquinho até a chapelaria, então. A hora está um pouquinho avançada, mas o nosso programa está muito legal porque saímos, né? Saímos da zona de conforto, estamos aqui tendo um ângulo diferente do Congresso. Esse gramado do Congresso Nacional, famoso também, porque aqui é onde as pessoas querem estar, mas muitas vezes não é possível. Quando tem as barricadas, elas ficam bem atrás daqui, né? Mas às vezes isso acontece. E sabe uma outra história engraçada, Neto? Dos quero-queros que ficam aqui. É um passarinho muito bravo e às vezes quando a gente vem gravar à noite, vem fazer alguma coisa, os quero-quero, para proteger o ninho, proteger os filhotes, eles avançam para cima da gente. Então, dependendo da época do ano, é meio perigoso esses gramados aqui cheio de quero-quero. Uma outra história que vale a pena a gente contar é que tem um funcionário aqui do Congresso que ele alimenta os peixes, porque esses espelhos d'água têm peixes, viu, gente? Por incrível que pareça. E aqui sempre aparece uma garça. Essa garça tem até uma garcinha, um filhotinho, né? E ele alimenta a garça na boca. É uma sinergia entre ele e essa garça que já foi objeto aí de muita contemplação, de muitas fotos. Inclusive o Neto mostrou um vídeo belíssimo desse momento em que o funcionário da Câmara, na verdade do Congresso, né? Não sei se era da Câmara ou do Senado, porque as casas compartilham o mesmo endereço, ele alimentando então a garça. E a garça chega pertinho dele, é uma imagem maravilhosa. O espelho d'água é um charme, né, gente? Esse reflexo meio que duplicando as cúpulas dos poderes, enfim, isso é muito legal. Fica o convite também para você visitar o Congresso Nacional. Essa visita ao Congresso ela acontece quase todos os dias, só ver direitinho, de meia em meia hora sai aqui um grupo, né, de pessoas para visitar o Congresso, com guias que vão contando a história. História lá de dentro vocês já estão muito sabidos, porque eu tenho contado aqui no nosso anexo A, aqui no My News, né? Porque a gente fica dentro desses prédios dos poderes. Agora, externamente, já é mais raro, mais difícil. E essa imagem do Oscar Niemeyer vale uma reflexão, né, gente? Se hoje é moderno e é extremamente moderno, em 1960 foi futurista.
né? Então, a grandiosidade do gênio de Oscar Niemeyer e do gênio brasileiro, né? Da inventividade. Temos que valorizar muito o Brasil, nossos arquitetos e todas as profissões, inclusive quem fez a ONU, né? O prédio da ONU, a sede das Nações Unidas, foi Oscar Niemeyer. Então ele tem obras no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Niemeyer, conhecido, muito conhecido por suas obras, inclusive no exterior. E tem obras dele em Curitiba, em Goiânia, estive em Goiânia recentemente, lá também tem um espaço dedicado a Oscar Niemeyer, que é um brasileiro ilustre, sem dúvida. Vamos acabar de chegar e liberar vocês, mas eu quero que vocês comentem o que vocês estão achando disso, o que mais chamou a atenção, gostaram das perguntas que eu fui fazendo, quem é ministro do quê? Eu tô com a memória boa ainda, né? Consegui lembrar aí os ministros. E aqui sim, Chapelaria do Congresso Nacional, esse nome porque na época, né, se usava chapéu, se deixava ali, e aqui é o estacionamento das autoridades, né? Quem fica ali naquela primeira vaga é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Então quando ele está aqui, está cheio de carros, comitiva dele, seguranças, motoristas, e do lado de lá a primeira vaga, aí tá até escrito aqui no chão, né, Neto? Ó, primeiro vice da Câmara, no caso, e a presidência, né? Presidente da Câmara, Arthur Lira. E do lado de lá a mesma coisa, mas aí seria então o Senado. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem a vaga ali reservada. E aqui chegamos no Salão Branco, ou na Chapelaria, como quiser, e lá atrás o belo vitral de Mariane Perretti. Gente, é isso. Vou fechar aqui o nosso tour, agradecendo muito a companhia de todos vocês no Anexo A. Vou entrar aqui para o Congresso para trabalhar um pouquinho mais, fazer as entradas dos programas, mas agora você conhece um pouco mais junto com a gente aqui do canal My News. Queria encerrar e agradecer a todos vocês pela audiência e não deixe de dar o like e se inscrever no canal do My News. Vou pegar aqui meu credencial, até porque o segurança falando, gente, o que esse povo está entrando aqui, ó? Não falta credencial, tem credencial para todo gosto. Tô achando aqui a minha da Câmara dos Deputados, para a gente trabalhar um pouquinho mais. Um grande abraço para todo mundo e até mais. Eu vou embora e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau!